E aí, turma, tudo bom? Tia Vanessa para mais uma aula com vocês. Agora nós vamos fazer nossas aulas pelo meio online, tendo em vista que a gente não pode estar junto. Mas eu quero que vocês tomem bastante atenção aí nas coisas que eu vou dizer para vocês, para que a gente tenha um bom proveito dessas aulas, tá bom, pessoal? Olha, como eu já disse para vocês, vocês estão cansados de ouvir, mas eu vou dizer de novo, vocês não estudam para mim, nem para o professor, e nem para a mãe, nem para o pai de vocês. Vocês estudam para vocês. Portanto, esse já é um período difícil. Se vocês não colaborarem, vai ficar mais difícil ainda. Vamos estudar para que vocês não percam nada, tá certo? Nós estamos aqui para ajudar vocês em tudo que for necessário. Mas, se vocês não tiverem interesse, não há nada que a gente consiga fazer para mudar. Então, eu preciso que vocês estejam bastante interessados. Combinado? Todos os dias, os professores estão postando para vocês aulas gravadas e vocês têm lá as aulas ao vivo. Prestem atenção nos horários, de preferência anote esses horários aí num papelzinho e coloca lá na geladeira da tua casa. Porque você não ficar toda hora voltando lá na tabela, olhar que hora que é a aula que vai ter hoje, tá bom? Coloca lá na geladeira que eu sei que vocês estão comendo bastante. E como vocês estão comendo bastante, vocês estão sempre lá na geladeira. E aí vocês vão ver o horário. Combinado? Se vocês tiverem alguma dúvida, nós vamos tirar essa dúvida do nosso encontro marcado toda sexta-feira. Se essa dúvida não puder esperar para sexta-feira, você vai mandar um recadinho aqui no privado, que a tia Vanessa vai atender vocês prontamente. Combinado? Vamos lá. Então, hoje, o que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar sobre teatro expressionista. Para a gente falar sobre teatro expressionista, vamos dar uma relembradinha lá atrás no que a gente falou sobre expressionismo. Lembrem-se que o expressionismo foi um período de tempo na arte em que a arte ela voltou-se para a subjetividade. Olha lá, o que seria isso, voltar para a subjetividade? Seria que agora essas obras elas estariam muito ligadas com o eu de cada pessoa. E o que seria esse eu? Seria a pessoa no interior, o interior dessa pessoa. Ela por dentro, como é que é para ela? E aí, pessoal, não quer dizer que eu vou olhar uma pessoa por dentro, não é isso? Seria a parte emotiva, a parte emocional dessa pessoa. Então, as obras de arte agora estariam ligadas a essa parte subjetiva, emocional, né? Então, em alguns momentos, quando a gente observou algumas obras de arte lá pintadas, eu mostrei para vocês a obra de arte, prontamente vocês me responderam, nossa, parece que esse artista, ele estava numa deprê, né? Porque vocês conseguiram identificar o momento dessa obra de arte, conseguiram identificar o que estava acontecendo com aquele artista. Depois a gente leu sobre ele, a gente conversou também sobre ele, né? Isso acontece em qualquer época da arte. Eu só consigo entender uma obra de arte se eu entender o que estava acontecendo, qual era o momento histórico daquela obra, o que estava acontecendo naquela época, tá certo? Então, essa época do expressionismo foi uma época muito ligada ao eu, à subjetividade. Então, toda ela vai ser pautada nos aspectos emocionais, combinado? Então, olha só, nós vamos iniciar hoje falando do teatro. O teatro no expressionismo tem as mesmas características das outras obras de arte, como as telas que foram pintadas, como a dança, como a música, todas essas são expressões artísticas, certo? E todas elas sofreram influência nesse mesmo período. Esse período marcado pelo expressionismo trouxe no teatro também essa preocupação com a subjetividade, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês a tela aqui dos slides que eu preparei para vocês. Vamos ver. Aí, então vamos lá. Nós vamos começar a falar, então, do teatro expressionista. Nada? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir maior aqui para vocês. Teatro expressionista. No teatro expressionista, nós temos a valorização da subjetividade, que é aquilo que eu já tinha falado com vocês. Subverter as regras, né? Acaba-se com essas regras, e a gente acabar com romper com esse teatro do passado, né? E a gente trazer o teatro agora para que
o ator, ele não seja o personagem principal. O que é principal é aquilo que ele está trazendo e mostrando e passando para o público, aqueles que estão assistindo, certo? Tirou a atenção da relação entre personagens para a interioridade do eu. Então, é aquilo que eu acabei de falar. Tira a atenção dessa relação de personagem, né? Qual é a importância desse personagem, para a importância do eu, do lado emocional, que é aquilo que o artista quer que realmente você esteja atento. Ele não quer que você esteja atento no ator que tá ali. Ele quer que você esteja atento nas características emocionais que aquele personagem está passando para você. Bom? O personagem central é o foco. Então, tem um personagem central nessas peças e ele é o foco de todo o teatro, de tudo que está sendo feito, de todos os outros personagens que estão integrando esse teatro, eles estão todos voltados para esse personagem central. E esse personagem central, ele está passando por uma forte pressão emocional. Pode ser qualquer outra coisa, pode ser ou pela perda de um ente querido, ou porque está sofrendo por amor, ou porque ele está sofrendo de depressão, ou porque esse personagem está sofrendo com problemas familiares. Sempre vai ser o quê? É uma pressão emocional que ele está sofrendo, certo? E ele é o personagem central. Os outros personagens que estão ao entorno desse personagem, eles são os coadjuvantes e eles só vêm para ajudar nesse processo, tá bom? A importância do teatro. Pessoal, o teatro, ele é um patrimônio cultural. Ele é um patrimônio da sociedade. Então, assistir uma peça teatral é compreender muito mais do que ler o livro, né? Porque você está assistindo... Eu sempre digo para vocês que é muito importante ler livro, e eu amo ler livros, né? Mas ler o livro, você vai criar toda aquela imaginação. Na peça teatral, você vai ver o personagem interagindo com você, com gestos, com palavras, com corpo, com visual, com figurino, né? Com o cenário, com os objetos que estão envolvidos. Então, olha só, você tem que considerar o quê? Você tem que considerar tudo que está envolvido aí nesse seu processo, que é o quê? Luz, cenário, os objetos, os atores, a música, o figurino, os vídeos, os áudios, tudo que está envolvido nessa peça, ela está direcionada ao que o autor dessa obra quer passar para você. Combinado? Teatro expressionista Bertolt Brecht. Olha só, pessoal, ele foi um precursor dessa época aí do teatro expressionista, certo? Então, ele foi um dos mais importantes nessa época. Ele trouxe para a gente essa questão de romper com a passividade, tá? Ele queria usar o teatro como um instrumento de transformação social. Então, ele nasceu lá na Alemanha, né? Ele estudou medicina. No entanto, ele abandonou, né, o curso de medicina porque ele foi servir no enfrentamento como enfermeiro durante a Primeira Guerra Mundial. Então, vocês até vão entender a peça que ele retrata aí da Primeira Guerra Mundial. Deve ser porque ele conseguiu vivenciar mais de perto essa guerra, né? Então, ele larga, né, a medicina e entra para esse ramo artístico, né? Primeiro, ele vai atuar como enfermeiro na Primeira Guerra Mundial e depois ele vem e entra para esse ramo artístico, porque ele abandonou a medicina. E aí ele traz o teatro como uma transformação social, tentando romper com essa passividade. Aquele negócio de eu assistir, né? Mas eu não ter nenhum vínculo com aquilo que eu estou assistindo. Então, quando eu vejo ali naquela peça teatral uma coisa que influi diretamente na minha vida, as coisas modificam, né? Porque eu começo a fazer parte da peça teatral e eu começo a interagir com ela, tá bom?
Então, o que que ele não queria? Ele não queria que o telespectador perdesse o julgamento crítico. O telespectador, ele tinha que ter um julgamento crítico daquilo que ele estava vendo. Então, ele fazia uma peça no interesse de que o telespectador, ele tenha uma atitude ativa, que é aquilo que eu falei. Eu vou deixar de ser passivo. Eu estou entrando naquela história, eu estou me vendo ali, eu estou vendo que essa é uma questão que faz parte da minha vida. Então, eu deixo de ser um ser passivo e passo para ser um ser ativo e um agente da transformação social. Porque a partir do que eu vejo ali, eu posso querer mudar toda essa realidade social que a gente vive. Certo? A conscientização do povo para questões da sua realidade política, social e econômica. Olha lá, tem muita gente que tem bastante conhecimento da sua realidade política, né, social e econômica, mas muitas pessoas passam despercebido. Então, as peças teatrais seriam uma forma de trazer essa pessoa para perto e ela conseguir ver a realidade em que ela está incluída e entender todos esses parâmetros que são da realidade política, social e econômica de um lugar, certo? A obra mais importante desse artista foi A Mãe Coragem e Seus Filhos. Eu passei para vocês uma atividade aí durante as férias relacionada a esse artista e relacionado com essa peça. Inclusive, eu passei para vocês um vídeo para vocês assistirem, para vocês terem uma noção do que seria essa peça. Nessa peça, Mãe Coragem e Seus Filhos, uma mãe, ela sem provento nenhum, ela não tem condições financeiras, ela vai para a guerra, mas ela vai para ela lustrar sapatos, sabe? Como engraxate de sapato. Ela vai para a guerra e ela vende coisas para as pessoas que estão na guerra. E durante essa guerra, ela vai perdendo seus filhos vão morrendo. Ela vai acompanhando, né, os combatentes, e nesse acompanhamento aos combatentes, ela vai perdendo alguns dos seus filhos. Seus filhos vão morrendo ali, um a um, durante esse processo da peça. Só que, olha que paradoxo, ela não quer que a guerra acabe. Porque se a guerra acabar, ela não tem fonte de renda nenhuma. Então, a fonte de renda dela é essa, dela tá vendendo as coisas ali, dela tá fazendo as coisas ali junto com esses soldados, né? Então, se essa guerra acaba, ela para de ter essa fonte de renda. É lógico que ela teria como procurar uma outra fonte de renda, mas na cabeça dela, é melhor que ela continue recebendo e tendo condições financeiras do que ela ficar sem condições financeiras, apesar de que a guerra lhe custe caro porque ela perde seus filhos durante a guerra, certo? Esse tipo de teatro expressionista, ele teve uma grande influência no mundo inteiro, inclusive aqui em São Paulo, né? Principalmente aqui em São Paulo, né? Teve aqui no Brasil, mas principalmente aqui em São Paulo, porque São Paulo sempre foi uma capital voltada para o mundo. Então, aqui em São Paulo, grandes grupos de teatro trouxeram de volta esse caráter expressionista, né? Tem o grupo teatral Latão, que aqui em São Paulo traz essa forma de trazer as pessoas à realidade em que elas vivem como agente de transformação, tá certo? E o que eu quero de vocês, crianças? Eu quero de vocês o seguinte: eu disponibilizei essa atividade para vocês no dia 26/3, lá no Tec Educar, certo? O que eu quero que você faça? Eu pedi para vocês, naquela oportunidade, fazer isso. Eu quero que vocês façam um comparativo do que a gente está vivenciando hoje com a história relatada nessa peça Mãe Coragem e Seus Filhos, certo? E a gente vai discutir isso na videoaula de sexta-feira. Quem já fez, só dê uma olhada, né? Dê uma lida no que você fez, dê uma olhada lá no vídeo que eu mandei, porque a gente vai conversar sobre ela. Quem não fez, trata de fazer, está super atrasado, tá bom? Eu quero que vocês vejam isso. A gente está passando por um momento histórico muito parecido com o que está acontecendo aí. A Mãe Coragem, ela queria continuar na guerra para ela continuar tendo a sua renda financeira, continuar mantendo a sua vida financeira. No entanto, ela perdia os seus filhos durante a guerra.
né? Ela perdeu seus filhos durante a guerra. Já, qual é é um paradoxo, né? Ela poderia querer que acabasse a guerra para ela poder ficar com os filhos dela lá, para ela poder estar segura, né? Mas ela com certeza perderia essa fonte de renda, né? Então ela teria que buscar uma nova fonte de renda, mas ela estaria com os filhos dela. Qual é o paradoxo agora com a nossa, né? Como é que a gente pode aí linkar com a nossa realidade de hoje? Nós estamos vivenciando isso hoje, vocês veem na televisão direto. Nós temos um problema econômico e temos um problema de saúde. Muitas pessoas estão perdendo seu emprego, estão perdendo fonte de renda por causa da pandemia e por causa desse isolamento social. E, ao mesmo tempo, a gente tem um problema de saúde. Então, como é que a gente vai pesar isso na balança? Né? Como é que vocês imaginam pesar isso na balança? É isso que eu quero conversar com vocês e eu quero saber a opinião de vocês na próxima aula, que será ao vivo, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, me procurem, que eu estarei à disposição para vocês, tá certo?